Quando se trata de brincadeiras com a natureza, não podemos deixar de mencionar o granizo. É assim no Inhash 39. Cubos de gelo caíram do céu como se alguém tivesse derrubado um saco gigante de gelo. Um fenômeno que é estranho e engraçado. Mas também pode fazer você correr rapidamente para se abrigar, se você não Inhash 39 quer ser drogado pela própria natureza. Imagine que você está caminhando pelo parque e de repente precisa usar um capacete para evitar bombas de gelo caindo do céu. Que experiência inesquecível! Avalanches ou deslizamentos de terra também representam uma ameaça extremamente séria. Especialmente em áreas de alta montanha, cobertas de neve branca. Nas altas montanhas cobertas de neve, a visão de enormes camadas de neve caindo como uma bomba de neve gigante certamente fará qualquer um gritar. Correr. Entendendo os fatores que causam deslizamentos de terra. Deslizamentos de terra e avalanches não só ajudam a evitar ter que correr como num filme de ação, mas também ajuda a minimizar os danos causados por desastres naturais. Mantenha a calma, faça sua pesquisa e esteja sempre preparado como um super-herói se preparando para enfrentar os desafios dramáticos da natureza. Depois de escapar do espetáculo dramático de deslizamentos de terra e avalanches, nos deparamos com outra ameaça natural. Mas antes que o tornado chegue, você verá relâmpagos como os flashes de um paparazzi maluco. Tornados, a fúria da natureza em Inhash 39, aparecem como uma coluna de ar em espiral da terra para o céu, pronta para destruir tudo em seu caminho. Destruir tudo em seu caminho. Imagine um aspirador de pó gigante, mas em vez de limpar, ele produz mais sujeira. Trilhas na floresta são uma demonstração clara do poder da natureza em nível de chefe. Um incêndio florestal violento pode queimar milhares de hectares de floresta em apenas uma fração de segundo, quando você come um saco inteiro de salgadinhos. Oh meu Deus! O céu inteiro parecia uma grande nuvem de fumaça. O fogo se espalhou como se alguém tivesse apertado o botão turbo, envolvendo tudo em chamas, deixando o ar tão denso e quente quanto um forno. Querido Deus, por favor, desligue este aquecedor gigante e salve as pessoas e todos os animais adoráveis. Endaki, e a fúria das águas transbordou. Inundação. Oh meu Deus! A água do rio subia ferozmente como um monstro gigante que tinha acabado de acordar de um longo sono, gritando e engolindo tudo em seu caminho. Este é o poder da água. Vocês, Dom e Inhash 39, não precisam dizer nada. Basta olhar uma vez e você e Inhash 39 vão dizer:
Uau, ponto. Meu Deus. Eles parecem tão fofos, ponto. Mas eu definitivamente Dom e em Ash 39 queremos nos perder em seu covil, ponto. Em contraste com a ferocidade das enchentes, as secas trazem consigo uma dureza e a falta de chuva e o esgotamento das fontes de água transformam a terra em uma bagunça rachada, como um pão velho deixado no micro-ondas. Ondas. A seca torna a água e a comida escassas, transformando os animais em competidores. Muitos animais são forçados a sair de casa como se estivessem em férias involuntárias, em busca de melhores condições de vida. Ponto. Entretanto, em uma seca aparentemente desesperadora, inesperadamente vemos peixes dançando na água. Ponto. Essa ação aparentemente sempre revela seus extraordinários instintos de sobrevivência. Ponto de. Oh, meu Deus! Que assustador! Deixe o Inhash 39 rodar. Quando a noite cai, o ar de repente parece uma exibição natural de fogos de artifício. Ponto. O fluxo de ar subiu como uma explosão, transformando o céu tranquilo em uma festa barulhenta. Ponto. A natureza realmente sabe como fazer as pessoas congelarem. Ponto. Falando em fogos de artifício, esta é provavelmente a exibição de fogos de artifício mais linda e impressionante que já testemunhei. Oh. Esqueça os fogos de artifício à noite. Experimente os fogos de artifício durante o dia, garantimos uma nova sensação. Ponto. Como assistir a um filme de ação no sol. Ponto B. Se você também achar interessante e novo, por favor, clique em curtir e deixe um comentário para compartilhar seus sentimentos. Pare. Uau, um arco-íris semicircular com 6 cores principais: vermelho, laranja, amarelo, verde, estende-se do horizonte esquerdo ao horizonte direito. Ponto. Olhando para o céu, você já viu nuvens com formas estranhas que evocam sua imaginação? Se você já viu uma nuvem em formato de elefante ou de sapato, deixe um comentário agora. Se você tiver a oportunidade, tente ver uma vez na vida a beleza mágica da aurora boreal. Ponto. Garantimos que você se sentirá perdido no mundo mágico de Harry Potter. Ponto. Em seguida, junte-se a nós para explorar a Islândia. Este lugar promete experiências naturais mágicas e únicas. Liste? Prepare-se para se surpreender. Ponto. Islândia, onde chuva, neve, vento e paisagens infinitas fazem todo mundo querer voltar. Ponto. Visitamos esta terra maravilhosa em nosso caminho para a Groenlândia. Isso é só uma amostra. A viagem principal é ainda mais incrível. Uau, você vê alguma coisa? O lago Munengerd é realmente uma bela maravilha natural. Ponto. Então, deixe Hash 39 proteger o meio ambiente. Ponto. Vamos preservar o ecossistema e manter a beleza do lago Munengerd para o futuro. Ponto. Quem quer perder um lugar tão lindo quanto esse?
Cheoke Knife, Canadá, está localizada em latitudes extremamente altas, 62 graus e 31 minutos e 60 graus, norte e 114 graus. Este é um paraíso de aurora que pode ser visto 240 dias por ano. Vem aqui, sente-se e espere. A luz trabalhará para você de graça. Saindo da região polar com sua noite colorida e chegamos ao vasto oceano. De festivais de luzes a festas aquáticas, a natureza sempre sabe como causar uma forte impressão. Medo do mar. Não tem problema, você não está sozinho. Basta ser corajoso, dar pequenos passos, e você explorará com confiança o lindo mundo marinho. Quem sabe você e o Hashi 39 se tornem grandes fãs do oceano. E alguém, olhe para ela, eu gosto do jeito que ela surfa. Ele e o Hashi 39 são tão incríveis que parecem super-heróis em um filme. Dois supostos fenômenos naturais ocorrem ao mesmo tempo em nossa Terra: erupções vulcânicas e derretimento de gelo. Um lado está quente. O outro está frio. Ele e o Hashi 39. Uma piada da natureza. O iceberg é uma visão majestosa. Lindo, e faz você dizer. Bonito. Proteger o gelo não é responsabilidade apenas dos cientistas, mas de todos nós. Deixe e Hashi 39 trabalharem juntos para reduzir as mudanças climáticas, proteger o meio ambiente e preservar essas maravilhas naturais para as gerações futuras. Quem quer perder essas lindas gotas gigantes de água? Meu Deus! O que está acontecendo aqui? A flor mais bonita é aquela que floresce nas dificuldades e nos desafios. Ah, essa criatura parece maravilhada com a maravilhosa beleza da natureza. Eles olharam com os olhos arregalados como se estivessem se perguntando: isso é um paraíso animal? No meio da floresta silenciosa, um som de estalo foi ouvido de repente. Então chamas irromperam do tronco da árvore. A brancura pura da neve é como uma cortina cobrindo os restos escuros do fogo. A natureza realmente tem o talento para a tornando tudo mais mágico e encantador. Para quem gosta de paz e tranquilidade, neve caindo suavemente pode trazer uma sensação relaxante e calmante. Tão maravilhoso e romântico. Isso e Hashi 39. Quando a natureza entra em cena de ação. Como um sucesso de bilheteria de Hollywood. Uau! Se você acha que essa garota é ótima, deixe o comentário número 1 imediatamente. Diga-nos se você também é um grande fã dele. Em seguida, viajaremos por civilizações brilhantes do passado, como as pirâmides. Prepare-se porque estamos no Hashi 39. Estamos prestes a embarcar no trem, não precisamos de passagens. Que representa a grandeza e a essência da humanidade. O que você faria se os conhecesse? Imagine sua ideia e compartilhe conosco. Quem sabe ela vira um curta-metragem. Essa garota definitivamente representa o próximo passo na evolução da computação.
Durante uma partida de futebol, um tornado de poeira apareceu de repente, destruindo a atmosfera agitada como um demônio furioso. Que assustador! Todos pensaram que estavam filmando um filme de ação de Hollywood. Parece que as pessoas estão muito familiarizadas com esse tipo de fenômeno. E aí, eles apenas deram de ombros e disseram: mais um dia normal aqui. Uma piton gigante de cerca de 6 metros de comprimento parecia determinada a quebrar o tronco da árvore. Árvore. Desejo-lhe sucesso. E da cidade de Sichuan, foi atingida por ventos e tempestades extremamente fortes. As ruas estavam cobertas de árvores caídas, telhados foram arrancados, e havia escombros por toda parte. Ele e o Hash 39 são como se alguém tivesse filmado um filme catástrofe de Hollywood. Sim, bem, sim. Um tornado atingiu o condado de Pulaski, deixando áreas residenciais e florestas devastadas. Mas esse cara não fez isso, e o Hash 39 provavelmente queria fazer uma audiência ao vivo do programa Desastres Naturais do Rio. O vento no Monte Laconte é tão forte que parece estar tentando arrancar árvores. Os participantes provavelmente estão pensando: por favor, eu só quero ficar quieto. Dom e Hash 39. Subestime pequenos tornados. Eles podem transformar a cidade inteira em uma versão desastrosa de uma pequena pimenta. No Varas, uma pequena onda de 9 metros atingiu a costa da Califórnia, levando embora tudo em seu caminho. E as pessoas só conseguiam explicar: quem abriu a torneira gigante? Natureza e Hash 39, nossa ira ainda não acabou. Uma forte tempestade atinge Sabangon, em maio. O vento e a chuva fazem as pessoas entrarem em pânico, como se estivessem em um filme de desastre de Hollywood. Em 2019, os brasileiros se lembrarão para sempre do rompimento da barragem. O gigantesco fluxo de lama varreu tudo, deixando todos congelados. Que horrível. O que está acontecendo no Hash 39? Você consegue adivinhar o porquê? Comente abaixo e veja quem acerta. Tempestades na cidade causam danos severos, mas tempestades no mar são ainda mais intensas. O oceano não é brincadeira. Esse é o pesadelo dos marinheiros. Não importa o quão talentosos eles sejam, eles ainda precisam se curvar às ondas. É verdade que as ondas do oceano não perdoam ninguém. Mar do Norte, o mar mais perigoso do mundo. Navios corajosos enfrentam tempestades ferozes. Veja, o pequeno barco flutua no meio do oceano como um guerreiro solitário enfrentando a ira da natureza. A natureza não é brincadeira. As ondas do oceano não são apenas um desafio, mas também uma forte paixão para os amantes do sul. Uau! Observe-os brincar com as ondas como se estivessem mergulhando no mundo marinho. Marinho, um verdadeiro artista na água. Uau! Surpreendentemente, esses golfinhos travessos também brincam com as ondas do oceano, saltando para fora da água e criando espetáculos artísticos. Golfinhos também sabem dar um show. Escondido por trás da beleza poderosa das ondas do oceano, está um mundo mágico de criaturas marinhas. Ou essa tartaruga marinha está dormindo profundamente? Devo acordá-la? Ou deixá-lo sonhar com sua próxima aventura? Quando falamos do vasto oceano, não podemos ignorar a baleia jubarte, um gigante gentil, com um corpo grande e majestoso.
Eles também são muito amigáveis com os turistas. Eles certamente são excelentes guias de passeios de praia. Além das criaturas gigantes, há também inúmeras criaturas pequenas, mas extremamente mágicas. A água viva listrada roxa, também conhecida como Xabora Colorado. Para ter um oceano bonito, vamos fazer um hash 39 para proteger o mar juntos. Deixe e faça hash 39 para proteger o lar de criaturas marinhas mágicas com uma mão. O oceano sempre será verde e cheio de milagres. Das ondas ondulantes do mar. O oceano sempre será verde e cheio de milagres. Contemplaremos os majestosos vulcões, onde o poder da natureza explode da terra. O fluxo de lava quente saiu da cratera do vulcão como uma tempestade gigante, trazendo consigo uma sensação de calor. Como se uma panela de água fervente fosse derramada, ninguém poderia pará-la. Uau! Você já viu lava de lama? Dos fluxos de lava quente dos vulcões, passamos ao derretimento de blocos de gelo gigantes, um fenômeno que está mudando a paz do planeta. Ele e o hash 39. Os convidados testemunharam vistas deslumbrantes da Antártida e observaram o planeta estivesse derretimento das geleiras. Esta cena é majestosa e magnífica, mas também um pouco triste, pois você testemunha o derretimento de uma maravilha natural. Ele e o hash 39 são realmente lindos e de partir o coração. O gelo marinho do Ártico está derretendo, e o Ártico e o hash 39. Gigantes gentis. Os ursos. Que desafio difícil. Quando chega a primavera, estão lutando para sobreviver, dando lugar à água pura e clara, pintando um lindo quadro da natureza. Uau! Eu só disse uau porque essa cena é tão linda. Em meio ao gelo branco e à neve, uma linda fada apareceu de repente, fazendo-me sentir como se estivesse perdido em um mundo de fadas. A natureza realmente sabe como nos surpreender. Uau! Este lugar é tão lindo. É aqui que a princesa da neve mora. Eu também quero vir aqui uma vez. Você venderia comigo? Mantenha-se saudável para que possamos explorar juntos. O derretimento do gelo faz parte de uma mudança climática extrema e também torna as tempestades de neve mais intensas, trazendo consigo uma devastação imprevista. Uma devastação imprevista. A outra natureza joga. Depois de apenas uma noite, gelo e neve cobriram a cidade inteira, transformando este lugar em um paraíso mágico de inverno. Incrível. Como antenas, torres e arranha-céus, onde uma grande carga elétrica se acumula e é liberado para as nuvens acima. Este tipo de raio pode ser ainda mais intenso do que o normal, atingindo altitudes estratosféricas. E em alguns casos, conectando-se com fenômenos de luz, como jatos azuis e sprites. Em 2010, a cidade de Gênova foi palco de uma das inundações mais devastadoras da sua história. Chuvas torrenciais atingem a região às horas, fazendo com que os rios transbordassem rapidamente e arraste tudo ao longo do caminho. A força da água inundou as ruas, veículos destruídos e vários edifícios danificados, deixando a cidade praticamente submersa. As pessoas ficaram surpresas com o volume impressionante da enchente que atingiu. Carrega de carros como se fossem brinquedos. Além das perdas materiais, o desastre deixou vítimas e reforçou a vulnerabilidade da cidade aos eventos climáticos extremos. Este episódio foi um lembrete brutal de como tempestades intensas podem transformar uma cidade em completo caos em questão de minutos. Quando pensamos em tornados, a primeira imagem que vem à mente é a dos Estados Unidos, onde esses fenômenos são mais comuns. No entanto, eles não e hash 3090 simplesmente aconteceram lá. Em 2016, um poderoso tornado atingiu a cidade de Dolores, Uruguai, deixando um rastro de destruição, com ventos de mais de 200 km por hora. O fenômeno devastou casas, veículos e infraestrutura, transformando a cidade em uma paisagem de alguns minutos.
Este evento chocou a região e mostrou que tornados podem ocorrer em várias partes do mundo, incluindo a América do Sul, quando as condições atmosféricas são favoráveis. No começo, parecia apenas uma chuva com pequenos pedaços de gelo começaram a cair do céu, espalhando suavemente pela coxa. No entanto, em poucos minutos, a intensidade da tempestade aumentou dramaticamente. Os grãos de gelo cresceram, tornando-se cada vez maior e caindo com força. O barulho dos cubos de gelo batendo em carros e telhadosos tornou-se ensurdecedor, enquanto o solo previamente molhado pela chuva começou a se transformar em um verdadeiro tapete branco. Em pouco tempo a paisagem apareceu estar coberto de neve, criando uma cena impressionante e ao mesmo tempo preocupante. Tempestades de granizo como esta podem causar danos significativos, destruindo plantações, quebrando vidro e até mesmo colocando pessoas e animais em risco. Um lembrete de como a natureza pode surpreender com sua força e imprevisibilidade. Emirados Árabes Unidos é conhecida por seu clima desértico seco, mas às vezes a natureza surpreende com tempestades intensas e devastadoras. Numa dessas ocasiões, o céu, que antes estava limpo, rapidamente escureceu e carregou. Ventos fortes começaram a varrer as cidades, levantando poeira e espalhando o caos. Logo, os primeiros relâmpagos cortaram o céu, seguido por estrondosos aplausos. Em poucos minutos, uma chuva torrencial começou a cair, algo raro na região. As ruas acostumadas ao calor escaldante foram rapidamente inundadas, transformando avenidas movimentadas em verdadeiros rios. Carros ficaram submersos e o trânsito parou completamente. O vento forte derrubou placas e objetos, enquanto relâmpagos iluminavam o horizonte. Em meio à tempestade furiosa, com um volume de água incomum para a região, os sistemas de drenagem não conseguiram conter a enchente, causando danos e deixando os moradores em alerta. No meio de mais uma tempestade intensa, enormes pedaços de gelo caem do céu. Cubos de gelo do tamanho de bolas de golfe caindo com força bruta. O impacto na água é impressionante. Cada granizo atinge a superfície do rio com tanta violência que cria ondas e picos poderosos, como se fossem pedras atiradas com força. O som seco dos impactos ecoa pelo ambiente, mostrando o quão destrutiva essa tempestade poderia ser. Controlar demolições são um espetáculo impressionante de engenharia. Usando explosivos estrategicamente posicionados, especialistas são capazes de fazer grandes coisas. Estruturas entram em colapso em questão de segundos. O segredo está na precisão. As cargas são colocadas nos pontos de apoio, para que o edifício desmorone sobre si mesmo, minimizando danos à área circundante. Cada cálculo precisa ser preciso, pois qualquer erro pode comprometer toda a operação. Quando tudo sai como planejado, o que antes era um edifício imponente rapidamente se transforma em uma pilha de escombros, abrindo espaço para algo novo. Como exemplo, veja a impressionante precisão desta ponte em China. Poucos lugares no mundo oferecem uma experiência tão intensa, já que esta praia está localizada bem ao lado da pista do aeroporto. Quando um avião se prepara para decolar, os motores liberam uma força impressionante, criando rajadas de vento tão poderosas que eles podem derrubar objetos e até mesmo desequilibrar as pessoas. Uma demonstração impressionante da força da engenharia aeronáutica. Durante o rigoroso inverno, manter a estrada segura é um verdadeiro desafio. Que em Hash 39, onde entram os potentes veículos limpa-neve equipado com lâminas gigantes, eles removem rapidamente o gelo acumulado, evitando acidentes e garantindo a circulação. Em regiões com muita neve, esses veículos operam sem parar, enfrentando condições extremas para manter as estradas transitáveis. Um trabalho essencial para todos no Hash 39. Essa segurança é uma das melhores já registrado de um OVNI capturado por Jorge Arteaga. A imagem mostra um objeto misterioso, movendo-se de uma forma incomum. Desafiar explicações convencionais. Para intrigar especialistas e entusiastas do fenômeno. Registro impressionante que continua. As cabras sobem em árvores? Sim, as cabras realmente sobem em árvores. Em algumas regiões, eles escalam com agilidade surpreendente, em busca de frutas e folhas, como as da árvore de argônio. Seus pés têm cascos adaptados para agarrar superfícies regulares, permitindo que eles se equilibrem facilmente nos galhos. Uma cena curiosa que parece inacreditável, mas é completamente real. O lagarto gola
nativo da Austrália, e partes da Nova Guiné são conhecidas pelo seu impressionante colar em volta do pescoço, o que lhe dá uma aparência intimidante, ajudando a afastar predadores. Além disso, é extremamente rápido e pode até correr sobre duas pernas para escapar do perigo. Esta incrível adaptação torna os répteis mais fascinantes do reino animal. No meio do deserto do Saara, uma gigantesca formação geológica atrai atenção. O olho do Saara, também conhecido como estrutura Richa, com aproximadamente 40 km de diâmetro. Esta estrutura impressionante, circular, pode ser visto até mesmo do espaço. Inicialmente, acreditava-se que era o resultado de um impacto de asteroide. Mas hoje, os cientistas explicam que sua origem está ligada à erosão e processos lógicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Um verdadeiro enigma natural no coração do deserto. Para fazermos um pouso de emergência, este piloto tomou a decisão de pousar em um campo de trigo. No Head. Com incrível habilidade e controle, ele conseguiu reduzir o impacto e realizar um pouso surpreendentemente suave. Em 1966, o FB-ICB-70, uma das aeronaves mais avançadas de sua época, protagonizou um pouso impressionante e dramático. Durante um teste, o enorme bombardeiro supersônico sofreu uma falha e começou a pegar fogo no ar, mesmo com parte da fuselagem danificada e as chamas consumindo a estrutura. Os pilotos conseguiram manter o controle e realizar um pouso de emergência. Um momento tenso que demonstrou resistência e avanço tecnológico desta aeronave revolucionária. Assista essa cena impressionante que aconteceu onde um helicóptero teve que fazer um pouso de emergência. Com muita habilidade, o piloto conseguiu controlar a aeronave e minimizar o impacto. Felizmente, todos os 5 passageiros saíram ilesos. Sirius, tornando este incidente um exemplo de sangue frio e experiência em aviação. Dê uma olhada de perto neste incrível sobrevoo do F-16. Esta praia é deserta. A aeronave passa em baixa altitude, cortando o ar em alta velocidade. Impressionante e demonstrando todo o poder e agilidade deste lutador icônico. Este C-123 enfrentou sérios problemas durante o pouso devido aos ventos fortes. No entanto, com grande habilidade e perícia, o piloto conseguiu controlar a aeronave e realizar o pouso, evitando o pior e demonstrando uma habilidade impressionante. Reagir sob pressão. No Texas, um homem conseguiu capturar um momento impressionante. O nascimento de um tornado. Tudo começa com uma rotação discreta no céu, que rapidamente ganha força e forma. Um imenso funil de nuvens tocando o chão. Em questão de segundos, os ventos se intensificam e se levantam. Ah, espetáculo da natureza tão fascinante, como é destrutivo, revelando o poder extremo da tempestade. E esse momento foi registrado quando um carro rompeu a camada de gelolão e começou a afundar lentamente. A água gelada inundou o veículo, pois foi completamente engolido pelas profundezas. Felizmente, o motorista conseguiu escapar a tempo e tirou a ilustração de sua força, com uma erupção explosiva. Sim, uma imensa coluna de cinzas e gases tóxicos levou a mais de um encerramento escapando de uma situação. Isso poderia ter sido trágico. Esta família estava aproveitando as férias em uma região montanhosa quando me deparei com uma cena curiosa. Dezenas de pequenos pontos brancos pareciam se mover pela estrada, mas à primeira vista pareciam ratos correndo. Mas na verdade eram capins de pampas, cujas penas leves balançavam ao vento, criando uma ilusão impressionante, um fenômeno simples, mas que enganam facilmente os olhos. Milhares de gansos da neve voam simultaneamente, criando um espetáculo incrível no céu. Esse comportamento, conhecido como decolagem, aconteceu quando um grande voo é desencadeado por um predador, ou algum som, e se foi. Em 2023, um tornado gigantesco atingiu o estado de Iowa. Com ventos devastadores, destruiu estruturas e deixou um rastro de destruição. Este tipo de fenômeno é comum na região, especialmente durante a temporada de tornados, quando as condições atmosféricas criam tempestades extremamente violentas. Esta enorme chama saindo do chão é causado pelo gás natural. Escapa da terra e pega fogo. Este fenômeno pode ocorrer naturalmente ou ser o resultado do aquecimento de um óleo. O fogo pode queimar por anos, criando um espetáculo impressionante e assustador.
E este gigantesco elefante africano impressiona pelo seu tamanho. Alguns desses gigantes podem alcançar incríveis 4 metros de comprimento, altura e peso de até 12 toneladas. Eles são os maiores animais terrestres do planeta. É verdade. Forças da natureza que dominam as savanas africanas. O frio extremo pode fazer com que alguns lugares antigamente inabitável. E o Ártico está no topo da lista. Temperatura mais baixa da Terra. Incríveis 89. Outro lugar congelante é o Yemyakuń, na Rússia. Considerado o assentamento humano mais frio do mundo, onde os termômetros já atingiu 71,2 graus Celsius negativos. Na América do Norte, o recorde é detido pelo Monte Denali, Alasca, que pode atingir menos 73 graus Celsius com uma sensação térmica ainda mais extrema. Nessas regiões, a vida se adapta ao frio intenso, com habitantes e animais, desenvolvendo estratégias para sobreviver ao clima congelante. Com as temperaturas extremas nesses lugares, é difícil. Imagine que o planeta está a aquecer, mas o aquecimento global já está afetando, mesmo a região mais fria da Terra, acelerando o derretimento das geleiras e causando mudanças climáticas que impactam o mundo inteiro. O Canadá é um dos países com maior atividade no olho. O número de tornados no mundo fica atrás apenas dos Estados Unidos. A maioria ocorre nas províncias de Ontário, Alberta, Manitoba e Saskatchewan, principalmente no verão também. Alguns desses tornados podem atingir velocidades superiores a 300 km por hora. Avalanches de rochas são eventos destrutivos que ocorrem quando grandes massas de pedras colidem. Eles se desprendem das encostas e descem em alta velocidade. Podem ser causadas pela erosão, terremotos ou mudanças bruscas de temperatura, que enfraquecem as formações rochosas. Algumas dessas avalanches atingem velocidades mais de 100 km por hora, destruindo tudo. A caminho. O Japão é um dos países mais propensos aos terremotos no mundo. E isso acontece porque ele está no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma região com intensa atividade tectônica. O arquipélago fica na junção de placas tectônicas de 4 metros. O Pacífico, o Filipino, o Asiático, Euro e Norte-Americano. O movimento e a colisão dessas placas geram tensões gigantescas, resultando em terremotos frequentes. A Piton reticulada é a maior cobra do mundo em comprimento. Ser capaz de ultrapassar 7 metros encontrado no sudeste da Ásia, ela é uma caçadora especialista, usando sua força para envolver e sufocar suas presas. Apesar do seu tamanho, o impressionante raramente representa um perigo. Imagine abrir a porta de uma garagem e, em vez da rua, encontre uma verdadeira parede de neve. O que aconteceu aqui? Durante a noite, nevasca intensa cobriu completamente a floresta. Este inverno rigoroso onde a neve pode acumular em camadas gigantescas, bloqueando portas, janelas e até mesmo enterrando veículos. Em casos extremos, é necessária maquinaria pesada para remover o gelo. Uma cena impressionante que mostra a força do inverno e os desafios de viver em climas tão frios. O estrondo sônico é o estrondo causado quando uma aeronave excede a velocidade do som. Neste ponto, as ondas de pressão, que pode ser ouvido a quilômetros de distância, um poderoso fenômeno da física supersônica. Uma cena impressionante. Caminhões militares são gigantescos C-17 Globemaster usando paraquedas especiais. Este método permite o transporte rápido de veículos pesados diretamente para as áreas operacionais, garantindo mobilidade e apoio logístico em terrenos desafiadores. O reabastecimento aéreo é uma manobra crucial. Utilizando um avião-tanque, um tubo de reabastecimento conecta para o caça ou bombardeiro, permitindo que ele permanecer no ar por horas, sem precisar pousar. Este helicóptero perdeu o controle e acabou colidindo com pesos. O impacto foi tenso, mas felizmente o piloto do helicóptero saiu ileso desse susto. Impressionante, olha isso. Impressionante. Teste de assento de injeção em um jato de caça. Em uma fração de segundo, o piloto
Deslizamentos após fortes chuvas, um gigantesco deslizamento de terra arrasta essas propriedades ladeira abaixo, cede, levando construções consigo. Este tipo de colapso ocorre quando a água infiltra-se na terra, enfraquecendo sua estrutura e causando deslizamentos de terra. Devastador. Uma cena impressionante mostra a força da natureza em ação. Começam a formar-se fissuras nesta ponte, um sinal claro de que algo está errado. Em poucos momentos a estrutura não resiste. Uma grande parte dela desmorona. Esse tipo de colapso pode ser causado por falhas, erosão estrutural ou mesmo tremores sísmica. Devido às fortes chuvas, o nível deste rio subiu consideravelmente, colocando esta pequena ponte à prova. A corrente atinge fortemente a estrutura final, que parece cada vez mais instável. Mesmo assim, alguns motoristas arriscam a travessia, ignorando o desvio. Perigo iminente. A qualquer momento, a ponte pode ceder, tornando a passagem extremamente arriscada. Em situações rígidas, os motoristas tentam arriscar a escotilha. Observe a força impressionante desta enchente, invadindo a região central. A correnteza arrasta os carros como se fossem brinquedos, enquanto a água continua a subir rapidamente. No topo, veículos estacionados em uma estrutura alto parece ser seguro. Mas por quanto tempo? Com o nível da enchente subindo, qualquer descuido pode transformar essa cena em um verdadeiro desastre. Uma cena impressionante e assustadora. Esta pequena comunidade localizada entre as montanhas é subitamente atingida por uma gigantesca inundação. A força da água e da lama avança rapidamente, arrastando tudo pelo caminho. Casas. Sem poder fazer nada. Esse tipo de desastre ocorre quando há chuvas fortes devastar o solo e fazer com que os rios transbordem, provocando inundações repentinas. Nas regiões montanhosas, a inclinação do terreno faz a água ganhar mais velocidade, ainda mais, tornando a destruição ainda maior. Um lembrete dramático da natureza e vulnerabilidade de comunidades que vivem perto de encostas e leitos de rios. Uma grande inundação. Na Turquia, vai para as ruas e invade o primeiro andar deste edifício. A força da água arrasta os detritos e inunda tudo rapidamente, à medida que o nível da água continua a subir sem controle. Em poucos minutos, o que antes era uma área urbana se transforma em uma cena de destruição e desespero. O tsunami de 2011 no Japão foi um dos desastres naturais mais devastadores da história. Tudo começou com um terremoto, magnitude, que gerou ondas gigantescas no Oceano Pacífico, algumas atingindo 40 metros de altura. A água avançava violentamente sobre o litoral das cidades, destruindo milhares de edifícios e arrastando tudo ao longo de um caminho. Além da destruição, o tsunami causou um grave acidente nuclear na usina de Fukushima, espalhando radiação por toda parte. Um evento trágico que marcou para sempre o Japão e reforçou a importância de sistemas de alerta e prevenção. Tsunamis, colisões de navios são grandes eventos impressionantes e muitas vezes catastróficos. Eles podem ocorrer devido às condições climáticas extremos ou falhas nos sistemas de ar, na visibilidade do alto mar, reduzido por neblina densa ou tempestades. Pode dificultar a detecção de outros vasos, aumentando os riscos do impacto. Já em portos e canais estreitos, tráfego intenso e a necessidade de manobras precisas cometem qualquer erro potencialmente desastroso. Algumas colisões resultam apenas em danos, mas outros podem levar ao naufrágio e até mesmo causar grandes desastres ambientais, como derramamentos de óleo, petróleo no oceano. Navegação. A modernidade conta com sistemas avançados de radar, comunicação e protocolos rigorosos para evitar acidentes. Lá, os elefantes podem acessar a umidade armazenada dentro dele. Esse comportamento também pode ser uma forma de marcar território ou mesmo brincadeiras, embora seja um fenômeno natural. Em algumas regiões, o impacto é grande, afetando o equilíbrio do ecossistema. O
Uma cena rara e fascinante. Um cachalote adormecido, ao contrário da maioria dos mamíferos. Esses gigantes oceânicos descansam no fogo, posição ereta flutuando perto da superfície. Estudos mostram que eles entram em um estado de sono profundo por apenas alguns minutos de cada vez, suportando que eles possam emergir para coroar. Um comportamento incrível da natureza. Desmoronamentos de geleiras e fenômenos preocupantes. Grandes massas de gelo se desprendem, desabam no oceano ou nos lagos, criando ondas gigantes e causando impactos ambientais. Este processo ocorre naturalmente, mas se intensificou nos últimos anos devido ao aquecimento global. À medida que as temperaturas aumentam, o derretimento das geleiras acelera, tornando os colapsos mais frequentes e elevando o nível do mar. Além disso, o desprendimento de grandes blocos de gelo pode afetar os ecossistemas locais e espécies ameaçadoras que dependem destas formações para sobreviver. Em alguns casos, o colapso das geleiras pode até desencadear um tsunami glacial quando enormes blocos de gelo caem na água e gerar ondas devastadoras. Alarmantes as mudanças que estão ocorrendo no planeta e a necessidade de proteger o meio ambiente. Demolição com retroescavadeiras é um processo preciso e controlado, usado para derrubar edifícios e estruturas com segurança, com suas potentes garras hidráulicas e braços articulados. Essas máquinas podem desmontar construções peça por peça, reduzindo o risco de colapsos descontrolados. Este método é amplamente utilizado em áreas urbanas onde há implosão com estrela. Alicate de aço e martelos hidráulicos, permitindo cortar vigas metálicas, quebrar concreto com eficiência. Durante a demolição, os operadores e as pessoas da área calculam cada movimento, garantindo que os detritos caiam no local correto, minimizando impactos na área circundante. Uma demonstração de força e técnica, transformando estruturas inteiras em escombros dessa maneira. Impressionante. Em questão de minutos, uma enorme tromba d'água começa a se formar. A coluna de água sobe, girando violentamente como um funil. O vento uiva, sugando a superfície do rio e criando um espetáculo impressionante e, ao mesmo tempo, clima assustador. O granizo começa a cair pequeno no início, mas logo vi bolas de gelo, algumas do tamanho de bolas de tênis. O som seco das pedras batendo no chão, os bancos e os telhados ecoam por todo o parque. As pessoas começam a correr em busca de abrigo, protegendo-se em qualquer estrutura que possa oferecer refúgio. Em poucos minutos, o parque, antes cheio de vida, é coberto por coluna de gelo. Um enorme redemoinho começa a se formar. O solo parece ganhar vida própria, enquanto uma espiral gigante de poeira e areia sobe no ar, girando violentamente em um trecho. Chuvas específicas do solo caem intensamente, deixando tudo encharcado. No entanto, a poucos metros de distância, o solo permanece completamente seco, como se a tempestade tivesse passado ao meio por uma barreira invisível. Este fenômeno raro e devastador. Calor intenso, ventos, turbulência e fogo em abundância. Tornado de fogo pode atingir dezenas de metros de altura e geram temperaturas tão alto que derretem metais e carbonizar tudo ao redor. Para quem sabe, o espetáculo é tão fascinante e também aterrorizante. Demonstração brutal de indomável natureza com a chegada da primavera. As temperaturas começam a subir e o gelo, acumulado ao longo do inverno, finalmente começa a derreter com o volume de água, aumentando dramaticamente. O que antes era um curso de águas calmas transforma-se em uma corrente poderosa impulsionada pelo descongelamento. A força da água arrasta blocos de soda cáustica, gelo e troncos de árvores, formando o rio, cada vez mais violento. A corrente ganha velocidade, esculpindo a paisagem à medida que avança. Em volta, as imagens capturadas por uma câmeras de segurança mostram o momento exato em que um forte terremoto começa a sair da avenida. Inicialmente, apenas um leve tremor é perceptível, mas em segundos a vibração se intensifica. Carros tremem, a vibração se intensifica em pedestres. Pânico, tentando correr para lugar seguro, ou simplesmente desça. O chão parece pulsar. A cena é caótica e assustadora, mostrando
Quão imprevisível e destrutivo é o força da natureza pode ser. Tornados solares como este podem se formar em regiões quentes e áridas quando o ar perto do chão aquece rapidamente e sobe. Criar uma intensa corrente de convecção. Embora sejam geralmente menos destrutivos do que tornados convencionais, esses redemoinhos podem atingir dezenas de metros de altura e se tornam extremamente perigoso. Era um dia calmo. Perigoso até que de repente a água começa a tremer, formando ondas que transbordar para todos os lados. O chão treme fortemente. O terremoto segue seu curso implacável, sacudindo a região. Segundos longos que parecem uma eternidade. Depois que um furacão passa, o oceano continua a sentir efeitos por dias ou até semanas. Este fenômeno. O dia é transferido do dom atmosfera para o mar durante a tempestade. O furacão gera extremamente ventos fortes que sacodem a superfície da água, formando correntes marítimas gigantescas. Poderoso mesmo depois do furacão dissipar, o oceano continua com ondas enormes viajando por milhares de quilômetros apertados. Isso pode causar ressacas e doenças costeiras mesmo longe do ar-condicionado. Área diretamente atingida pela tempestade. Isso ocorre porque o furacão atingiu o ar e a água circulação, criando correntes marítima irregular e perigosa. Atividades. As correntes se intensificam, tornando as praias inseguras para nadadores e barcos. Então, embora o furacão desapareça da atmosfera, seus impactos no oceano continuam por um longo período, mostrando como esses fenômenos deixam marcas profundas tanto na terra quanto no mar. A câmera do carro está gravando. Geralmente capturando o movimento silencioso. Cidade. Mas de repente, algo estranho acontece. O veículo, e em questão de segundos, o chão treme violentamente. Começam as rachaduras. Rapidamente descendo a rua como urbano. Cenário, transformando-se completamente. Nas montanhas do Paquistão, moradores observam uma enorme massa de terra, dados da descida da montanha, com uma força ampla e avassaladora. Árvores inteiras são arrancadas e arrastado com pedras e a lama formando um destrutivo avalanche que ganha velocidade rapidamente. Os fluxos de lama são fenômenos naturais extremamente destrutivos que ocorrem quando grandes quantidades de solo, água e detritos deslizam rapidamente por encostas e vales. Eles são semelhantes a deslizamentos de terra, mas têm uma consistência mais fluida, permitindo que eles se movam em altas velocidades e viajar longas distâncias. As inundações são fenômenos naturais que formam uma repentina e forma devastadora, especialmente após chuvas fortes, rompimentos de barragens ou transbordamentos de rios. Em muitos casos, o volume de água sobe tão rápido que chama a atenção, deixando pouco ou não há tempo para reagir em menor grau. Por exemplo, o nível pode aumentar vários metros em poucos minutos, deixando pessoas e veículos encalhados sem chance de escapar. Os espectadores assistem em choque, enquanto toneladas de pedras e árvores da terra são arrancados e deslizam para baixo em um movimento apavorante. A câmera permanece fixa, capturando o poder bruto da natureza. Rajadas de vento fazem as árvores violentamente. A chuva forte se mistura com o vento, criando-se um véu de água que obscurece a visão. O ambiente se transforma em um verdadeiro caos, enquanto a tempestade continua sua destruição. Os fluxos de lama são um dos mais fenômenos perigosos nessas regiões, onde a inclinação do terreno favorece o deslocamento de grandes massas de terra, lama e detritos. O driver e a câmera Hash 39 treme levemente enquanto o veículo avança pela estrada, no meio do céu escuro. Um poderoso tornado começa a se formar, girando de uma forma assustadora, levantando detritos e poeira onde quer que vá, enquanto o motorista continua gravando a cena. O tornado ganha ainda mais força. Amanhã, eu continuaria numa escola no Japão. Os alunos estavam focados em suas atividades. Em poucos segundos, um tremor se intensifica,
fazendo as janelas vibrarem. E balanço de lâmpada no teto. Ponto. Sem hesitar, eles deixam materiais largos de abrigo embaixo das mesas, protegendo suas cabeças com seus mãos. Estilo. Sardinhas de mão, um buraco grande. Abra o asfalto e em poucos segundos o processo acelera. E enormes quantidades de lama começam a deslizar para dentro da cratera. A lama flui sem parar, como um rio viscoso sendo sugado para dentro da baía. O dia na praia parecia normal, com o sol brilhando e o mar calmo. De repente, algo incomum aparece no horizonte. No começo são apenas pequenos pontos no céu, mas o fenômeno desaparece rapidamente, o que o torna assustador. Um enorme enxame de insetos avançar em direção aos banhistas. Este tipo de fenômeno pode devido às migrações de insetos, ou mesmo ser causado por mudanças no clima e nos ventos, que podem deslocar grandes populações para áreas costeiras. Outro vídeo impressionante de enormes pedras de gelo caindo do céu. Pedras de granizo podem causar ferimentos graves. Qualquer pessoa que seja atingida diretamente, esta pessoa conseguiu se registrar com sua câmera. Essa onda grossa de lama ganhando velocidade ao longo do caminho, com o fluxo de lama se movendo como um rio caudaloso. Captura o momento exato quando uma tempestade atinge o local. O vento, a poeira e os detritos tomam conta da cena, obscurecendo a visão, criando uma atmosfera caótica. À medida que o tornado avança, por um breve momento, a imagem fica quase irreconhecível. Um turbilhão de poeira, vento e detritos. Assista a esta poderosa tempestade na Antártida. Os tornados se formam quando a corrente de ar úmido sobe e uma corrente de ar frio e seco, criando forte instabilidade atmosférica. Se houver um vento rotativo na troposfera, essa diferença de temperatura pode gerar um vórtice rotativo, que quando tocado, o chão se transforma em um tornado. A moradora debruçada na janela. Filmes de apartamento enquanto um violento tempestade de granizo toma conta da milha velocidade na estrada, quando de repente o solo e a encosta ao lado dele começa a ceder. Em segundos, um enorme colapso. A terra se separa da montanha, caindo com força em direção à estrada. Um tornado no Rush 39. Velocidades extremamente altas, variando com a intensidade do fenômeno. Tornados fracos classificados como ato na escala Fujita melhorada. Ventos entre 105 e 137 km para arrancar as telhas e quebrá-las. Galhos de árvores. Tornados mais devastador classificado como pode exceder 322 km por hora. Com ventos tão fortes que podem rasgar casas inteiras fora de suas fundações, dobrando vigas de aço, mesmo arremessar veículos centenas de metros de distância. Terremotos são tremores na superfície da Terra causada pelo deslocamento de placas tectônicas subterrâneas. Elas ocorrem quando a tensão acumulada nas placas é liberado repentinamente, gerando ondas sísmicas que se propagam através do chão. A intensidade do terremoto pode variar de pequenos tremores, quase imperceptível, até grandes tremores, que causam destruição em massa. Esses eventos podem causar rachaduras no chão, desabamento de edifícios e até mesmo da localização e a força do tremor causam destruição em massa. Terremotos no Brasil são raros, porque o país está localizado dentro do prato. Quando a maioria dos terremotos acontece nas regiões onde as placas se encontram. O Brasil só sofre com terremotos de baixa intensidade, geralmente causada por acomodações geológicas dentro do próprio prato. A água começa a invadir isso, em alguns momentos, avançando rapidamente através do calçadas e tomando conta das estradas. O fluxo cresce a cada segundo, arrastando detritos, derrubando objetos pequenos e transformando a paisagem em um rio de verdade. Veículos, pessoas estacionadas começam a ser movidos pela força da corrente. Podemos observar o poder destrutivo de um flash mostrando como em questão de minutos a água pode transformar uma área segura em um cenário caótico e perigoso.
começam a cair na superfície do rio. No começo são apenas pequenas pedaços de gelo, mas em questão de segundos, o fenômeno se intensifica. Granizos maiores atingem a água com força, criando milhares de respingos e ondas agitadas. O gigantesco se desprende do lento, descendo com força destrutiva. Em uma cidade na Colômbia, o espesso fluxo de lama, pedras e os detritos avançam rapidamente, engolindo tudo em seu caminho. Casas, todas são arrastadas como se fossem feitas de papel. As árvores são arrancadas do solo e postes de eletricidade caem devido à força do impacto. Que o cenário muda em um mar de destruição de taxas, com detritos espalhados e uma densa camada de lama cobrindo tudo. Este turista estava filmando a paisagem, admirando a grandiosidade do vulcão na sua frente, quando de repente uma coluna gigantesca de fumaça e cinzas é jogado no céu, transformando a paisagem num verdadeiro espetáculo de fúria da natureza. E as duas pessoas estavam curtindo a água calma quando de repente um tremor corre pelo chão. As ondas na piscina crescendo rapidamente, transbordando água, pois cada um decide. O chão treme violentamente. A água agita-se, dificultando qualquer movimento. Natureza, em poucos segundos, transformou um momento de lazer em um pesadelo real e inesperado. Antes de continuarmos, que tal um rápido lembrete? Se você está gostando deste vídeo e quer ver mais conteúdo incrível como este, Dom e 3019 para se inscrever no canal. Ative também o sino de notificação. Então você Dom e 3019 algum dos nossos próximos sobre vídeos fenômenos naturais e eventos extraordinários. Desta maneira, você sempre será o primeiro para receber nossas atualizações. Agora deixe entrar 39, um momento impressionante da natureza. Podemos observar um dos fenômenos mais destrutivos da natureza em ação. Este é um tornado poderoso se movendo rapidamente pelo Texas e os Estados Unidos. Não pode tirar poeira e detritos conforme avançar. Para aqueles que testemunharam esta cena, é um lembrete do poder que um tornado pode ter e o perigo que ele representa. A câmera captura no momento em que um tsunami atinge esta cidade. E na Ásia, as ruas são engolidas pela força de água, transformando a paisagem urbana num rio realmente turbulento. Este é um dos mais destrutivos fenômenos naturais do planeta, capaz de mudar completamente a paisagem de uma região em um instante. Peixes voadores têm barbatanas, peitorais extremamente alongados, que funcionam como asas aerodinâmicas. Quando eles pulam, eles rapidamente batem na superfície da água para ganhar impulso, e então abrem suas nadadeiras para planar. Algumas espécies também têm barbatanas, ossos pélvicos aumentados, permitindo um voo ainda mais longo e mais estável. Aviões e helicópteros desempenham um papel crucial no combate a incêndios, permitindo equipes de bombeiros atacar as chamas de cima em áreas de difícil acesso. Esses recursos aéreos são essenciais para conter grandes incêndios rapidamente, evitando a propagação do fogo, e causa mais destruição, maior inclusive para combater um dos maiores desastres naturais no planeta, que são incêndios. Silvicultura. Diz. Essas ferramentas indispensáveis no controle de incêndio permitem uma resposta rápido e eficiente em cenários de grande escala. Sem essas aeronaves, conter incêndios gigantescos seria muito mais difícil e demorado, colocando florestas, animais em risco, cidades e vidas humanas. Em 23 de maio de 2019, duas barcaças à deriva no Arkansas, nas cataratas de Weber, barragem em Oklahoma. Os navios que tinham se liberado devido a fortes inundações foram arrastados pela corrente, até que eles colidem contra a barragem estrutura, causando danos significativo. Felizmente, não houve vítimas fatal, mas o incidente destacou os riscos associados ao extremo condições climáticas. Navegação. Rio morre. Observe o impressionante quantidade de água liberada por este gigantesco barragem na China. O volume é tão colossal, o que seria suficiente para encher 30 piscinas, todas as Olimpíadas. Cada segundo. Além de controlar e gerar energia a milhões de pessoas, esta barragem também influencia e molda a paisagem, impactando comunidades ao longo do seu curso. Em 2015, um forte terremoto atingiu Paquistão, causando um impacto significativo
No país, Hash 39 e Cardinal infraestrutura causou grandes quantidades de areia e chover, infiltrando os reservatórios. Uma água da barragem de Tarbela, dano ainda maior, e garantir o fluxo adequado da água. Os engenheiros tomaram uma medida. Emergência. Eles abriram uma das válvulas de descarga para liberar sedimentos acumulados. Ação rápida ajuda a preservar a operação da barragem e do Hash 39 e minimizar riscos para o abastecimento de água e geração de energia. Em 19 de maio de 2020, a barragem de Edenville, localizado em condado de Midland, Michigan, sofrido um colapso catastrófico depois de dias de chuva intenso. A falha da barragem resultou em inundações devastadoras ao longo do rio Tittabawassee, forçando a evacuação de aproximadamente 10 mil residentes e causando significativa propriedades de dano e o meio ambiente. Quando a válvula de descarga desta barragem está aberta para limpeza, uma corrente poderosa é liberada, arrastando consigo toneladas de sedimentos acumulados. Ao longo dos anos, esse processo é essencial para manter a capacidade de armazenamento de ouro, barragens e evitar o excesso de acumulação de lama e detritos, o que poderia comprometer sua eficiência. O espetáculo visual é impressionante. Um sedimento furioso jorra com força enorme, esculpindo a paisagem. Em torno deste procedimento controlado também ajuda a preservar a vida útil da barragem, garantir a continuidade de geração de energia. Em 1 de maio de 2020, a barragem de Sardoba, localizada no oeste do Uzbequistão, sofreu uma ruptura, resultado significativo em evacuação de aproximadamente 70 mil pessoas no país. Além disso, o incidente afetou o sul da coisa, Cazaquistão, onde sobre 22 mil moradores de 10 locais perto da fronteira foram deslocados devido às inundações. Descargas de barragens são processos essenciais. Gestão de fluxo e manutenção da integridade das estruturas. Eles ocorrem através de diferentes mecanismos, dependendo de o tipo de barragem e o propósito de liberar a água. Lançamentos de barragens precisa ser planejado e monitorado para evitar impactos negativos, como inundações repentinas e as ribeirinhas, devido à força da água liberada, erosão do solo, risco para as populações locais, exigindo avisos prévios e planos de evacuação em casos críticos. Esses processos são fundamental para a segurança da estrutura e pela eficiência da barragem, garantindo o equilíbrio entre produção de energia, controle de inundações e preservação ambiental. Descarga de vertedouro é usado em períodos de chuvas fortes para evitar o reservatório atinge níveis críticos. A água flui na estrutura da barragem ou por canais especialmente projetados, garantindo esse excesso. O volume é controlado sem comprometer. A barragem pode gerar correntes intensas a jusante, requerendo precauções para evitar inundações nas regiões abaixo da barragem. Já a descarga ou hidrelétrica, geração de energia, a água é liberado através de turbinas, gerando eletricidade de forma controlada. O fluxo de água, túneis subterrâneos, impulsionando turbinas que convertem energia cinética em eletricidade. Oh não! E regulá-lo de acordo com a demanda para a energia. Em 2018, Colômbia experiente uma tensão com o iminente desastre de barragem de Hidroituango, um dos maiores projetos usinas elétricas no país. Tudo começou deslizamento de terra, bloqueou um dos túneis, desvio do rio Cauca, impedindo o fluxo de água. Com a pressão subindo rapidamente, os engenheiros tomou uma decisão desesperada: inundar a sala de máquinas para evitar um colapso catastrófico. O risco de ruptura significava que mais do que 5 mil pessoas precisava ser evacuado com pressa. Aviso de uma inundação devastadora. Investigação mais aprofundada. Sério no designei e construção da barragem, mostrando que a tragédia poderia ter sido evitado. Além disso, comunidades locais denunciaram ambiente severo e impactos sociais, incluindo deslocamentos forçados e destruição de ecossistemas. Em julho de 2023, a barragem de Rapidan, localizado em Minnesota, Estados Unidos, enfrentou uma situação crítica devido para chuvas fortes que levou significativamente o nível da água. Pressão excessiva resultantes dessas inundações causou danos estruturais graves, levando ao colapso parcial da barragem. Felizmente, fatalidades, mas o incidente causou inundações em áreas adjacentes, propriedades e infraestrutura local.
Em junho de 2013, o estado de Dira, uma Turak, no norte da Índia, enfrentou um dos piores tragédias naturais da sua história. Chuvas torrenciais, combinado com a fusão acelerada de geleiras, provocou inundações devastadoras e deslizamentos de terra. Esses eventos resultaram na ruptura de vários naturais e barragens artificiais, piorando ainda mais a situação. A catástrofe causou a morte de aproximadamente 6.000 pessoas e saiu milhares de desabrigados, a destruição de pontes e estradas isolados sobre 300.000 peregrinos e turistas na região fazendo esforços de resgate. Esse desastre destacado a vulnerabilidade da região para condições climáticas extremas que levantou questões sobre o impacto das atividades humanas no delicado ecossistema do Himalaia. Em 23 de julho de 2018, a barragem auxiliar, conhecido como Sela-D, parte do projeto hidrelétrico no sul do Laos, desabou tragicamente em inundações devastadoras. A separação resultou em 6 aldeias no distrito de Sanantai, deixando centenas de pessoas desaparecidas e os milhares moradores de rua. As causas dadas: o colapso inclui chuvas fortes, que levantou o nível da água acima da capacidade da barragem. Além disso, falhas estruturais. A empresa envolvida na construção declarada que a barragem tinha sido danificada pelo forte chuvas, levando ao transbordamento. Em 7 de julho de 2020, a região requerente no estado de Kachin, Myanmar, foi a cena de uma tragédia devastadora. Depois de chuvas fortes, uma pilha enorme de resíduos de mineração caiu em um lago, gerando uma onda de lama 6 metros de altura que enterrou centenas de trabalhadores. Esses mineiros independentes, conhecidos como colecionadores de jade, eles procuraram para restos da pedra preciosa entre os resíduos deixados por grandes empresas. O desastre resultou nas mortes de pelo menos 172 pessoas, tornando-se o mais mortal na história de mineração de jade no país. Apesar dos avisos anteriores sobre os riscos de deslizamentos de terra na área, muitos trabalhadores continuaram suas atividades devido à pobreza extrema e à falta de alternativas econômicas. Este incidente expôs as condições perigosas e a falta de regulação na indústria do jade em Myanmar, quais por até 90% do mundo. E hash 39, suprimento deste tragédia. Destaques: a necessidade de reformas para garantir segurança do trabalhador e ambiental. Sustentabilidade na região. Em 12 de junho de 2009, o vulcão Serechev, localizado no remoto arquipélago das Ilhas Kuril na Rússia, ele despertou com força impressionante. A erupção foi tão violento que lançou cinzas com mais de 16 quilômetros de altura, perfurando a estratosfera. O evento foi capturado por satélites da NASA, quem gravou um anel enorme de nuvens brancas, dissipando ao redor da pluma vulcânica. O fluxo intenso de cinzas forçou o desvio de várias rotas aéreas no Pacífico, trazendo caos para o tráfego aéreo. A explosão, lava incandescente liberada, que remodelou a ilha, mas felizmente o lugar é desabitado, evitando humanos tragédias. Em dezembro de 2018, o vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, deu uma impressionante